O Brasil já foi conhecido por ter um dos sistemas trabalhistas mais protetores do mundo. Mas, como é que a gente chegou nesse ponto e, mais importante, o que acontece quando esse sistema todo tão robusto dá de cara com as forças da economia global e, claro, da tecnologia? É essa jornada, essa história cheia de reviravoltas que a gente vai desvendar agora. Certo. Para começar a entender essa história, a gente precisa partir de uma ideia fundamental. O direito do trabalho, sabe? Ele não apareceu do nada, não foi uma invenção aleatória. Ele é, na verdade, um produto direto do capitalismo. A função dele, bom, é basicamente tentar humanizar esse sistema, colocar um rosto, uma preocupação com as pessoas no meio da engrenagem econômica. E para a gente entender a história específica do Brasil, a gente precisa dar um passo para trás. Vamos voltar no tempo, lá para os séculos XVIII e XIX. Foi ali que uma revolução gigantesca, a Revolução Industrial, mudou as regras do jogo do trabalho para sempre, e em todo o mundo. Olha só que interessante essa cronologia. É quase como um efeito dominó, uma reação em cadeia que aconteceu no mundo todo. Primeiro, vem a Revolução Industrial e, com ela, uma exploração da mão de obra sem precedentes. Essa exploração, claro, gera uma resposta. Os trabalhadores começam a se organizar, a lutar juntos. E essa resistência, essa ação coletiva, acaba forçando a criação das primeiras leis de proteção. A Constituição Mexicana de 1917 é um marco, a primeira a colocar isso no papel de forma tão clara. É um padrão que vai se repetir em vários lugares, um roteiro que a história segue. Ok, com esse cenário global em mente, vamos voltar o nosso foco para o Brasil. Como é que essa história mundial ganhou contornos, um sotaque bem brasileiro? Tudo começa em um momento absolutamente decisivo da nossa história. Essa linha do tempo aqui, ela é perfeita para mostrar como o sistema brasileiro foi construído de forma deliberada, sabe? Foi uma construção liderada pelo Estado. O ponto de partida é 1888, com a abolição da escravatura. De repente, surge a necessidade de criar um novo sistema, um novo marco legal para o trabalho. Daí, a gente avança para a Era Vargas, que começa a formalizar esses direitos na Constituição, até que em 1943 vem a CLT, a grande consolidação. O pêndulo da balança, nesse momento, estava se movendo com muita força na direção da proteção do trabalhador. E a CLT? Bom, a CLT não foi só mais uma lei no meio de tantas outras. Ela foi um verdadeiro pilar. Um documento que pegou um monte de regras que estavam espalhadas e unificou tudo num código só. Um código poderoso, pensado do início ao fim para ser um escudo de proteção para o trabalhador. E essa jornada de construção de direitos atinge o seu clímax, o seu ponto mais alto, em 1988. Com o fim da ditadura e o retorno da democracia, nasce uma nova Constituição. E essa Constituição não só reafirmou os direitos existentes, mas levou a proteção trabalhista a um patamar completamente novo. A grande sacada da Constituição de 88 foi essa ideia de um patamar civilizatório mínimo. A discussão deixou de ser apenas sobre salário, sobre horas de trabalho. A questão passou a ser outra. Os direitos trabalhistas foram elevados à categoria de direitos humanos fundamentais. A ideia era que, sem eles, não existe vida digna. E o mais legal é ver como esses princípios que parecem tão abstratos se transformaram em benefícios bem concretos, que impactaram o dia a dia de milhões de brasileiros. A gente está falando do 13º salário, das férias remuneradas com aquele terço a mais, da licença maternidade. A lei estava de fato tecendo uma rede de segurança social muito forte em volta do trabalhador. Bom, se a Constituição de 88 representou o auge dessa proteção toda, fica a pergunta, né? Por que as coisas mudaram? O que aconteceu? A resposta é que, com o tempo, novas pressões econômicas começaram a surgir, e com elas, um discurso forte pedindo mais flexibilidade, mais liberdade para o mercado. O pêndulo estava prestes a iniciar seu movimento de volta. E esse movimento de volta nos leva direto para a mudança mais profunda, mais impactante na legislação trabalhista brasileira em décadas, a reforma de 2017. E aqui é muito importante a gente entender uma diferença fundamental. O que aconteceu em 2017 não foi uma desregulamentação, que seria como apagar a lei, jogar tudo fora. O termo correto é flexibilização. Pensa assim, a casa, a estrutura legal, continua de pé, mas agora as paredes são mais móveis. Existe mais espaço para que acordos negociados entre empresas e trabalhadores tenham mais peso. Em alguns casos, esses acordos podem até se sobrepor à própria lei. E isso, claro, muda completamente o equilíbrio de poder na mesa de negociação. Essa comparação aqui deixa a mudança claríssima. Antes de 2017, o modelo era focado na proteção do Estado. A lei era a palavra final com regras bem rígidas.
Depois de 2017, o foco muda para a negociação, para a flexibilidade. O negociado sobre o legislado vira nova regra em muitas áreas. E surgem até novos tipos de contrato, como o trabalho intermitente. É uma virada de chave fundamental no sistema. E bem quando o sistema estava tentando se ajustar a essa reforma, a essa nova realidade mais flexível, uma outra força, uma força avassaladora, entra em cena. E ela puxa o pêndulo numa direção que, sinceramente, ninguém tinha previsto. Essa força, claro, é a tecnologia. E com a tecnologia surge esse termo, uberização. Ele se tornou uma forma de descrever um fenômeno que não é só do Brasil, é global. É um novo jeito de organizar o trabalho que é todo gerenciado por plataformas digitais. A gente conhece as características, serviço sob demanda, horários super flexíveis, mas também a transferência de todos os riscos e custos do negócio direto para o trabalhador individual. É um modelo que simplesmente não se encaixa nas caixinhas antigas do direito do trabalho. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa transformação, olha esse número, 40,8%. Essa é a fatia da população brasileira que hoje vive do trabalho informal. E essa tendência foi super acelerada pela economia de plataforma. A gente está falando de um verdadeiro exército de pessoas cuja fonte de renda é gerenciada não mais por um chefe, mas por um algoritmo. Isso é uma mudança sísmica, uma transformação gigantesca na nossa economia. Essa tabela aqui resume bem o tamanho da ruptura que a gente está vivendo. No emprego clássico, o controle é de um gerente, uma pessoa. Na uberização, o gerenciamento é feito por algoritmos, por sistemas de avaliação. O risco, que antes era da empresa, do empregador, agora ele é todo transferido por trabalhador. E a própria relação de trabalho muda. O que era um contrato formal, CLT, vira uma parceria, um status de autônomo. A própria ideia de subordinação, que é a base do direito do trabalho, é posta em xeque. E tudo isso nos deixa com a grande questão do século XXI, uma pergunta que ainda não tem resposta fácil. Como é que um conjunto de leis, uma estrutura legal inteira que foi construída para a realidade da era industrial, pode se adaptar para proteger a dignidade das pessoas na era do algoritmo? O pêndulo continua em movimento e o futuro do trabalho ainda está sendo escrito.